Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e esse é o segundo vídeo da nossa aula de função do primeiro grau. Nesse vídeo você vai aprender a encontrar a lei da função do primeiro grau, questão muito comum em prova. Vamos ver todos os tipos de exercícios que podem cair para você. A gente vai fazer tudo do começo, passo a passo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes. Deixa o seu joinha no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu para a matéria? Quase Nerd. Vamos junto! Beleza, Quase Nerd. No nosso último vídeo, a gente viu alguns exemplos de função do primeiro grau. A gente viu também que a função do primeiro grau é toda função que pode ser escrita como f de x é igual a vezes x mais b. Numa função do primeiro grau, no lugar de a e de b vão entrar números. Então, por exemplo, nessa primeira função do primeiro grau, o a vale 2 e o b vale 5. E na segunda função, o a vale 3 e o b vale menos 7. A gente viu também que no lugar de f de x na função do primeiro grau, a gente pode usar a letra y. Então, por exemplo, uma função do primeiro grau seria y é igual a 5 vezes x mais 10. Aqui pra gente, f de x e y são dois nomes para a mesma coisa. Você pode usar tanto um quanto o outro. E isso não vai mudar em nada a resolução dos exercícios. Então, a nossa função do primeiro grau também pode ser escrita como y é igual a vezes x mais b. E tanto o a quanto o b continuam sendo números. Outra coisa que a gente viu é que essa formulinha daqui se chama lei da função. Então, nesses nossos exemplos, essa é uma lei da função, essa é outra lei da função, essa é outra lei da função e essa daqui é mais uma lei da função. A gente tem 4 leis diferentes de funções do primeiro grau. Perceba que nessas funções do primeiro grau, no lugar de a e de b, entraram números. Por exemplo, aqui o a vale 5 e o b vale 10. Mas em todas essas leis, o x e o y são letras. Isso significa que se a gente está procurando a lei de uma função do primeiro grau, a gente só precisa encontrar o valor do a e o valor do b, porque o x e o y vão permanecer como letras. Quase Nerd, dica do Vina. É muito comum em exercícios sobre função do primeiro grau o enunciado pedir que você encontre a lei da função. Quando isso acontece, basta que você encontre o valor do a e o valor do b, porque tanto o x quanto o y vão permanecer como letras na lei dessa função. É exatamente isso que a gente vai fazer no primeiro exercício. Encontre a lei da função afim, que corresponde à tabela abaixo. Lembrando que função afim é a mesma coisa que função do primeiro grau. Beleza, a gente tem uma tabelinha. Quando o x vale 1, o y tem que valer 5, e quando o x vale 3, o y tem que valer 9. O enunciado quer que a gente encontre a lei da função. A gente sabe que a lei da função do primeiro grau é dada por f de x é igual a vezes x mais b. Ou, no lugar de f de x, a gente pode usar y. y é igual a vezes x mais b. Lembrando que a e b na lei da função representam números, e x e y permanecem como letras. Então, se a gente quer encontrar a lei da função, basta que a gente descubra quanto vale o a e quanto vale o b. Se a gente descobrir esses dois valores, a gente joga aqui na lei da função e terminou o exercício. O x e o y vão ficar como letras na resposta do exercício. Beleza, como é que a gente pode usar as informações dessa tabela para descobrir o a e o b? A primeira linha da tabela diz que quando o x vale 1, o y vale 5. Então, no lugar do x, na lei da função, eu vou colocar 1. Perceba que eu tinha a vezes x mais b, agora eu tenho a vezes 1 mais b. O número 1 entrou no lugar do x. Se o número 1 entrou no lugar do x, a tabela diz pra gente que o y tem que valer 5. Então, do outro lado da equação, no lugar do y, a gente coloca 5. Show de bola! Então, a gente usou a primeira linha da tabela para montar essa equação. Como é que a gente poderia usar a segunda linha da tabela? Agora, no lugar do x vai entrar o 3 e no lugar do y entra o 9. Então, ao invés de y é igual a vezes x mais b, no lugar do x entra o 3 e a gente fica com a vezes 3 mais b.
Se o x vale 3, o y tem que valer 9. Então, do outro lado da equação, onde tem y, a gente coloca 9. Vamos dar uma organizada nessas duas equações que a gente montou. A equação de baixo diz que a vezes 3 mais b é igual a 9. A vezes 3 é a mesma coisa que 3a. Então, a gente tem 3a mais b é igual a 9. O que a gente fez foi pegar essa equação daqui de baixo e reescrever dessa forma. Vamos fazer uma coisa parecida com a equação de cima. A vezes 1 mais b é igual a 5. A vezes 1 é a mesma coisa que a. Então, a gente tem a mais b é igual a 5. De novo, a gente pegou uma equação e reescreveu dessa outra maneira. Então, essas duas equações que a gente tem aqui são exatamente as mesmas duas equações que a gente tinha antes. Elas só estão reescritas de uma maneira mais bonitinha. Quase Nerd, dá uma olhada no que aconteceu aqui. A gente quer descobrir o valor de duas letras, o valor do A e o valor do B. Ou seja, a gente tem duas incógnitas. Para descobrir o valor dessas duas incógnitas, A e B, a gente montou duas equações. Em matemática, quando a gente tem duas incógnitas e duas equações dessa maneira, a gente chama de sistema. Então, para descobrir o valor do A e o valor do B, basta que a gente resolva esse sistema daqui. Quase Nerd, como as duas equações do nosso sistema são equações do primeiro grau, porque vieram de uma função do primeiro grau, o que a gente tem é um sistema do primeiro grau. A gente tem um vídeo só sobre sistemas do primeiro grau, e eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Uma maneira de resolver esse sistema é fazendo a subtração. A gente vai fazer a equação de cima menos a equação de baixo. Como é que fica isso? Começando pelo A, a gente tem 3A menos A. 3A menos A dá 2A. E o B? A gente tem B menos B. Ora, B menos B dá 0, a gente corta. Bacana. E do outro lado da equação, a gente tem 9 menos 5, que dá 4. Esse 2 está multiplicando o A, então ele vai passar para o outro lado, dividindo. A gente fica com 4 dividido por 2, que dá 2. Então, a gente descobriu que o A vale 2. Beleza, a gente queria descobrir o valor do A e o valor do B. A gente já descobriu o valor do A. Como é que a gente pode agora descobrir o valor do B? Basta que a gente pegue qualquer equação que a gente tem e no lugar do A, a gente jogue o valor encontrado, 2. Eu posso pegar, por exemplo, essa equação daqui. 5 é igual a A vezes 1 mais B. E no lugar do A eu coloco 2. Então, a gente fica com 5 é igual a 2 vezes 1 mais B. Perceba que eu tenho exatamente essa equação, só que onde tinha A, a gente colocou 2, que foi o valor que a gente descobriu. Beleza, vamos fazer a conta. 2 vezes 1 dá 2. Então, a gente tem 2 mais B é igual a 5. Esse 2 está somando de um lado, então ele passa para o outro lado subtraindo. O B vai ficar sozinho de um lado da equação, e do outro a gente fica com 5, que já estava lá, menos o 2 que passou subtraindo. E 5 menos 2 dá 3. Ou seja, a gente descobriu que o B vale 3. Lembra que a gente queria encontrar o valor do A e o valor do B para poder jogar na lei da nossa função, porque era isso que o enunciado estava pedindo. E foi isso que a gente fez. A gente encontrou o valor do A, 2, e o valor do B, 3. Então, basta que a gente jogue na lei da função. Onde eu tinha y é igual a A vezes x mais b, eu coloco 2 no lugar do A e 3 no lugar do B. Então, a lei da função vai ser y é igual a 2 vezes x mais 3. Essa é a resposta do exercício. Se você preferir usar f de x ao invés de y, a função vai ficar bem parecida. F de x é igual a 2 vezes x mais 3. Quase Nerd, mais uma vez. Perceba que para encontrar a lei da função, a gente só precisa descobrir o valor do A e o valor do B. O x e o y permanecem como letras na lei da função. O passo a passo para a gente encontrar a lei da função vai ser sempre muito parecido com esse. O que muda de um exercício para o outro é a maneira como o enunciado dá as informações para a gente. Nesse primeiro exercício, as informações foram dadas numa tabela. Dá uma olhada nesse segundo exercício. Qual é a lei da função afim que passa pelos pontos 2, 1 e 1, 3? De novo, o enunciado pediu para a gente a lei da função. A lei da função é f de x é igual a vezes x mais b,
Ou então, y é igual a a vezes x mais b. F de x e y são dois nomes para a mesma coisa. A gente pode usar qualquer um deles. O a e o b, na lei da função, são sempre números. E o x e o y são letras. Quase Nerd, dá uma olhada nos dados do exercício. O que significa esse 2,1? Isso aqui é um par ordenado. No par ordenado, primeiro vem o valor de x e depois vem o valor de y. Então, nesse primeiro ponto, o que o enunciado quer dizer é que quando o x vale 2, o y vai valer 1. Como é que a gente pode usar essa informação aqui na lei da função? Bom, se o x vale 2, eu coloco 2 no lugar do x. Então, ao invés de a vezes x mais b, a gente fica com a vezes 2 mais b. Quando o x vale 2, o y tem que valer 1. Então, se eu coloquei 2 no lugar do x na lei da função, no lugar do y eu tenho que colocar 1 obrigatoriamente. Bacana, então montamos a nossa primeira equação. Lembra que a gente quer descobrir o valor de a e o valor de b para jogar na fórmula, na lei da função, e responder o exercício. Vamos usar agora a segunda informação do enunciado. Quando o x vale 1, o y vale 3. Então, de novo, a gente chega na lei da função e no lugar do x, coloca 1. a vezes x mais b vira a vezes 1 mais b. E se a gente colocou 1 no lugar do x, a gente tem que colocar 3 no lugar do y. Então, do outro lado da equação, entra o 3 no lugar do y. Bacana, agora a gente vai reescrever essas duas equações de uma forma mais organizada. a vezes 2 é a mesma coisa que 2a. Então, a gente tem 2a mais b é igual a 1. Vamos escrever. E a equação de baixo, a vezes 1 é a mesma coisa que a. Então, a gente tem a mais b é igual a 3. Vamos escrever ali embaixo. Bacana! Então, a gente chegou numa situação muito parecida com a do exercício anterior. A gente tem duas incógnitas, a e b, e duas equações. Ou seja, a gente tem um sistema. Vamos resolver esse sistema da mesma maneira que a gente resolveu o último sistema. Vamos fazer a equação de cima menos a equação de baixo. 2a menos a dá a. b menos b dá 0, corta. E 1 menos 3, toma cuidado com o sinal, é menos 2. Opa, a gente queria descobrir o valor de a. Acabamos de encontrar o valor de a. O a vale menos 2. Depois que a gente encontrou o valor de a, para encontrar o valor de b, basta que a gente pegue qualquer uma dessas duas equações e no lugar de a coloque o valor que a gente encontrou, menos 2. Então, onde a gente tinha a mais b igual a 3, entra o menos 2 no lugar do a. Menos 2 mais b é igual a 3. O menos 2 está subtraindo, passa para o outro lado somando. Então, o b fica sozinho de um lado da equação. E do outro, a gente fica com o 3, que já tinha, e o mais 2, que chegou somando. 3 mais 2 é igual a 5. Então, a gente descobriu o valor do b e a gente já tinha descoberto o valor do a. Quase Nerd, lembra que para descobrir a lei da função, que é o que o enunciado está pedindo para a gente nesse exercício, a gente só precisa do valor do a e do valor do b que a gente acabou de encontrar. Então, na lei da nossa função, no lugar do a vai entrar menos 2 e no lugar do b vai entrar 5. O y e o x vão permanecer como letras na lei da função. Olha só como ficou. Y é igual a menos 2 vezes x, entrou menos 2 no lugar do a. Mais 5, entrou 5 no lugar do b. E está respondido o exercício. Essa é a lei da função. Se você preferir no lugar de y usar f de x, é a mesma coisa, vai entrar menos 2 no lugar do a e 5 no lugar do b. A gente fica com f de x é igual a menos 2 vezes x mais 5. Quase Nerd, se você ficou com qualquer dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Se quiser assistir esse exercício de novo, aqui na descrição tem um link que você clica e o vídeo volta exatamente para o início desse exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br, porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. Você também vai encontrar no site todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Vamos para mais um exercício. Quando uma fábrica produz 100 bermudas, seu custo é de R$ 600. Já quando produz 20 bermudas, seu custo passa a ser de R$ 200. Sabe-se que o custo está relacionado com o número de bermudas produzidas por uma função afim. Letra A, encontre a lei dessa função.
Quase Nerd, esse é um exercício contextualizado. Ele conta uma historinha para você e você tem que encontrar a lei da função. A maneira de resolver é basicamente a mesma que a gente usou nos dois últimos exercícios. Dá uma olhadinha. A lei da função é f de x é igual a a vezes x mais b. Ou então, no lugar de f de x pode entrar y. Y é igual a vezes x mais b. Lembrando que na lei da função, no lugar de a e b entram números, mas x e y vão permanecer como letras. Para conseguir escrever as informações dos enunciados de forma matemática, a gente tem que dar uma letra para o nome de cada grandeza. Então, por exemplo, ele está falando que o custo é de R$600. Como o custo está relacionado com o número de bermudas por uma função afim, vamos chamar o custo de f de x. Então, f de x é o nome que a gente está dando para representar matematicamente o custo. A outra grandeza que foi mencionada no enunciado é o número de bermudas produzidas. Vamos chamar de x, então, o número de bermudas produzidas. O enunciado disse que o custo, o f de x, está relacionado ao número de bermudas, ao x. E está relacionado por meio de uma função do primeiro grau, de uma função afim dessa maneira aqui. Beleza, quais foram os dados que o enunciado deu? O primeiro dado é que a gente tem um custo de R$600, vamos anotar aqui. Mas o custo é de R$600 se a gente produzir 100 bermudas, ou seja, se o x, o número de bermudas, for igual a 100. Perceba que dentro do parênteses, no lugar do x, no lugar do número de bermudas, entrou 100, ou seja, o x vale 100. O que a gente escreveu aqui em linguagem matemática é que, quando a gente produz 100 bermudas, quando o x vale 100, a função f de x, ou seja, o custo, vale 600. Bacana! O enunciado deu outra informação. Se a gente produzir 20 bermudas, o custo é de R$200. Então vai ser muito parecido com isso, só que ao invés de 600, o custo é de 200. E isso acontece não quando a gente produz 100 bermudas, e sim quando a gente produz 20 bermudas. O x, nesse caso, vale 20, porque a gente produziu 20 bermudas, e o f de x, o custo, vale 200. Quase Nerd, a gente vai baixar a tela para continuar a resolução do exercício. A gente sempre coloca todos os enunciados de exercícios aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser ler mais uma vez o enunciado, não precisa voltar ao vídeo, é só ler aqui embaixo. Vamos manter na tela as informações mais importantes. O enunciado quer que a gente encontre a lei da função f de x é igual a a vezes x mais b. Só que eu preciso descobrir qual é o número que entra no lugar do a e qual é o número que entra no lugar do b. Ou seja, eu quero descobrir o valor de a e de b. O f de x é o custo da fábrica e o x é o número de bermudas produzidas. E a gente anotou aqui, quando o x vale 100, quando a gente produz 100 bermudas, o custo é de R$600. Quando a gente produz 20 bermudas, o custo é de R$200. A gente pode reescrever essas informações usando uma tabelinha. Quando o x vale 100, o custo vai ser de R$600. Anota aqui. E quando o x vale 20 bermudas, o custo é de R$200. Anota aqui. A partir de agora, a resolução é bastante parecida com o primeiro exercício que a gente fez. Eu sei que quando o x vale 100, o f de x vale 600. Então, a gente vai chegar na lei da função e onde tem x, a gente vai colocar 100. Ao invés de a vezes x, a gente fica com a vezes 100. E do outro lado da equação, onde tem f de x, a gente vai colocar 600, porque quando o x vale 100, o f de x vale 600. Beleza? Montamos a nossa primeira equação. Para montar a segunda equação, a gente usa a segunda linha da tabela. Na lei da função, onde tem x, a gente vai colocar 20. E do outro lado, onde tem f de x, a gente vai colocar 200. Com essas duas equações, a gente vai conseguir encontrar o valor das duas incógnitas, de a e de b. Reescrevendo a primeira equação, onde tem a vezes 100, a gente coloca 100a. Continuamos com mais b e do outro lado continua sendo 600. E na equação de baixo, onde tem a vezes 20, a gente coloca 20a. A gente continua com mais b e o outro lado da equação continua sendo 200. Esse aqui é o nosso sistema, que a gente vai resolver da mesma maneira. Vamos fazer a equação de cima menos a equação de baixo. 100a menos 20a dá 80a. b menos b corta, dá zero. E do outro lado da equação, 600 menos 200 dá 400. Esse 80 está multiplicando a
então ele passa para o outro lado dividindo. A gente fica com 400, que já estava do outro lado, dividido por 80. Para fazer essa conta, a gente pode cortar um zero. Então, o A é igual a 40 sobre 8, e 40 sobre 8 dá 5. Então, a gente descobre o valor do A aqui. Bacana, a gente queria achar o valor do A e o valor do B para jogar na lei da função. A gente já descobriu o valor do A. Como é que a gente pode descobrir o valor do B? É só jogar o valor do A, 5, no lugar do A em qualquer uma dessas duas equações. Vamos escolher a equação de baixo. Então, 20 vezes A vira 20 vezes 5. E a gente continua com mais B é igual a 200. Basta agora a gente isolar o B nessa equação para descobrir o valor dele. 20 vezes 5 dá 100, e esse 100 está somando o B. Então, vai passar para o outro lado, subtraindo. O B vai ficar sozinho, e do outro lado da equação, a gente já tinha 200, continua aqui, e agora o 100, que veio dessa conta, passou para o outro lado como menos 100. 200 menos 100 dá 100. Então, a gente já tinha descoberto que o A vale 5, e agora a gente descobriu que o B vale 100. Quase nerd, depois que a gente descobriu o valor do A e o valor do B, a gente já achou a lei da função, basta jogar na formulinha. Ao invés de f de x é igual a A vezes x mais B, entra o 5 no lugar do A e entra o 100 no lugar do B. A gente fica com f de x é igual a 5 vezes x mais 100. O item A pedia para a gente a lei da função, que relacionava o custo de produção, ou seja, o f de x, com o número de bermudas produzidas, ou seja, com o próprio x. Está aqui a lei dessa função. Respondemos o item A. Essa questão tem um item B. E para responder esse item B, a gente vai ter que usar a lei da função que a gente já encontrou. Vamos mantê-la na tela. O item B pergunta: qual será o custo da fábrica no caso de produzir 200 bermudas? Se ele quer saber o custo, ele quer saber o f de x, porque o f de x é o nome que a gente deu para o custo. E se ele quer esse custo no caso da gente produzir 200 bermudas, o que ele está dizendo para a gente é que o x vale 200, porque o x é o número de bermudas produzidas. Em outras palavras, ele quer saber o valor de f, ele quer saber o valor da função quando x vale 200. Em matemática, a gente chama isso de f de 200. Perceba que dentro do parênteses, no lugar do x, entrou 200. Para descobrir o valor desse cara, a gente vai usar a lei da função. Se f de x é igual a 5 vezes x mais 100, o f de 200 vai ser dado pela mesma fórmula, só que no lugar do x vai entrar o 200. Então, 5 vezes x vira 5 vezes 200, e mais 100. Fazendo a conta, 5 vezes 200 dá 1.000, e 1.000 mais 100 vai dar 1.100. Ou seja, o f de 200, o custo quando o x vale 200, quando o número de bermudas vale 200, é de R$ 1.100. Então, nossa resposta final é: o custo de 200 bermudas será de R$ 1.100. Perceba que a lei da função permite encontrar o valor da função para qualquer valor de x. Basta jogar o valor de x aqui na lei da função e fazer a conta, que você vai descobrir o valor da função. Nesse caso, a gente fez exatamente isso para x igual a 200. Quase nerd, se você ficou com qualquer dúvida, coloca a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. E se você não teve dúvida, diz aqui para mim nos comentários se você está achando essa matéria fácil, média ou difícil. Vamos fazer mais um exercício que é muito comum, então não sai do vídeo agora. À medida que o tempo passa, o valor de venda de um carro diminui. Daqui a 2 anos, o seu valor será de R$ 18.000. Daqui a 5 anos, seu valor será de R$ 15.000. A relação entre o valor do carro e o tempo é dada por uma função afim, por uma função do primeiro grau. Item A, encontre a lei dessa função. A gente está ficando craque nisso, quase nerd. A lei da função é dada por f de x é igual a a vezes x mais b. No lugar de a e de b vão entrar números, e o x e o y vão permanecer como letras. Mais uma vez, a gente vai ter que dar nomes para as grandezas que são dadas no enunciado. Ele falou que a relação entre o valor do carro e o tempo é dada por uma função afim. Então, vamos chamar o valor do carro de f de x e o tempo de x. O valor do carro a gente vai medir em reais e o tempo em anos. Vamos anotar agora os dados do exercício. O primeiro dado é que o valor do carro é de R$ 18.000. O valor do carro é o f, então vamos anotar.
Só que esse valor de R$18.000 é válido se o tempo, se o x, for de 2 anos. Matematicamente, a gente diz que o f de 2 vale 18.000. Perceba que no lugar do x, entre parênteses, entrou 2. Isso significa que o tempo é de 2 anos. E o f de 2, o valor da função, que é o valor do carro, quando x vale 2 anos, é de R$18.000. Show de bola! A próxima informação é que o valor do carro vai ser de R$15.000, ou seja, o f vai valer 15.000, mas isso é só daqui a 5 anos, ou seja, quando o x vale 5. Então, o f de 5, o valor da função, que é o valor do carro, quando x vale 5, ou seja, daqui a 5 anos, é de R$15.000. Com essas duas informações, a gente vai ter que encontrar a lei da função. Mais uma vez, a gente vai descer a tela para continuar a resolução do exercício, mas o enunciado do exercício está aqui na descrição do vídeo. Vamos pegar essas duas informações que a gente tem do enunciado e montar uma tabelinha com elas. Quando o x vale 2, a função vale 18.000. E quando o x vale 5, a função vale 15.000. Lembra que a gente quer encontrar o valor do a e o valor do b para jogar na lei da função. Para isso, a gente tem que montar nossas equações. Começando pela segunda linha da tabela. Quando x vale 5, o f de x vale 15.000. Então, vamos jogar 5 no lugar do x aqui na lei da função. a vezes 5 vira 5a. A gente continua com mais b, e no lugar do f de x, a gente vai colocar 15.000, porque quando x vale 5, o f de x vale 15.000. Então, essa equação daqui veio da lei da função, colocando 5 no lugar do x e 15.000 no lugar do f de x. Vamos fazer a mesma coisa agora com a primeira linha da nossa tabela. Quando x vale 2, o f de x vale 18.000. Entrou 2 no lugar do x, a vezes 2 é 2a. A gente continua com mais 5, e no lugar do f de x do outro lado da equação, entrou 18.000. Porque quando x vale 2, o f de x tem que valer 18.000. De novo, o que a gente tem aqui são duas equações para a gente descobrir o valor de duas incógnitas, o a e o b. Ou seja, a gente tem um sistema. Mais uma vez, para resolver esse sistema, vamos fazer a equação de cima menos a equação de baixo. 5a menos 2a dá 3a. b menos b corta, dá 0. E 15.000 menos 18.000, toma cuidado com o sinal, dá menos 3.000. A gente chega nessa equação. O 3 está multiplicando o a, então passa para o outro lado dividindo. Do outro lado, a gente já tinha menos 3.000 e agora passou 3 dividindo. O a, então, é igual a menos 3.000 sobre 3, que dá menos 1.000. Beleza, descobrimos o valor do a, só está faltando o valor do b. Para descobrir o valor do b, a gente pega qualquer uma dessas duas equações e coloca menos 1.000 no lugar do a. Por exemplo, na equação de baixo, onde eu tinha 2 vezes a, eu fico com 2 vezes menos 1.000. E o restante da equação é mais b igual a 18.000. Basta que a gente isole o b agora nessa equação para a gente descobrir o valor dele. 2 vezes menos 1.000 dá menos 2.000. E menos 2.000 passa para o outro lado como mais 2.000. Então, o b fica sozinho de um lado da equação. Do outro lado, eu já tinha 18.000 e passou mais 2.000. 18.000 mais 2.000 vai dar 20.000. Então, a gente descobre que o b vale 20.000. Para dizer qual é a lei da função, então, basta que a gente coloque menos 1.000 no lugar do a e 20.000 no lugar do b na formulinha da nossa lei. Então, a gente fica com f de x é igual a menos 1.000 vezes x mais 20.000. E está respondida a questão. Essa questão tem um item b. E para responder o item b, a gente vai usar a lei da função que a gente acabou de descobrir. Qual é o valor do carro agora? A gente chamou de f de x o valor do carro e de x o tempo. Essa lei da função, então, permite que a gente encontre o f de x, o valor do carro, se a gente souber o tempo, se a gente souber o que entra no lugar do x. Quase nerd, se ele quer o valor do carro agora, o que entra no lugar do x? O que entra no lugar do tempo? Quanto tempo se passou para agora? Vamos fazer uma retinha representando o tempo, representando o x em anos, para a gente entender isso. Se o x vale 5, é porque se passaram 5 anos. Se o x vale 2, é porque se passaram 2 anos. Se o x vale 1, é porque se passou 1 ano. E para agora?
Para agora, não se passou tempo nenhum. Ou seja, o número de anos que se passou, o x, é igual a zero. Quase Nerd, dica do Vina. Tem vários exercícios em que ele fala que a gente começa a medir o tempo. E o nosso x vai ser o tempo que se passou. E aí você tem que descobrir quanto vale o x, quanto vale o tempo, nesse instante inicial, agora. E, em geral, a resposta é que o tempo vale zero. Se eu comecei a medir o tempo agora, quanto tempo se passou até agora? Nenhum tempo, zero. Beleza, então ele quer o valor do carro quando o x vale zero, ou seja, agora. O valor do carro é o f de x. E se o x vale zero, a gente quer o f de zero. Para descobrir o f de zero, a gente usa a nossa lei da função. E onde tem x, a gente coloca zero. Então, menos 1000 vezes x vira menos 1000 vezes zero. E a gente ainda tem o mais 20.000. Qualquer coisa vezes zero dá zero. Então, a gente fica com 0 mais 20.000, que dá 20.000. O f de zero, então, vale 20.000. O valor do carro agora é de 20.000 reais. Perceba que, novamente, a lei da função permite encontrar o valor da função para qualquer valor de x, inclusive quando o x vale zero. Quase Nerd, qualquer dúvida já sabe. Coloca sua pergunta aqui nos comentários. Para dominar a função do primeiro grau, é fundamental que a gente entenda o que é o coeficiente angular e o coeficiente linear. E essa é a matéria do nosso próximo vídeo. Quase Nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!